Oi, gente, vamos para mais uma aulinha, né? Hoje a gente vai falar sobre o puerpério, né? E vocês vão entender, né, como é importante a gente ter determinados cuidados, né, com essa mulher nesse período. Por quê? Porque as complicações, elas não acontecem somente na gravidez, no parto, não. No puerpério também a mulher está muito suscetível, né, a alguns probleminhas que possam vir a acontecer, tá bom? Então, o que vem a ser puerpério? É um período do ciclo gravídico puerperal em que as modificações locais e sistêmicas causadas pela gravidez no organismo materno, elas retornam ao seu estado pré-gravídico, ou seja, é o período onde todas as estruturas do corpo da mulher, né, todas as alterações que aconteceram, eles começam ao quê? A voltar ao seu estado normal. Por exemplo, houve um aumento uterino durante a gravidez, então no puerpério esse útero é o período onde esse útero ele evolui para o seu tamanho, né, antes dessa mulher engravidar. As questões de vascularização, que existe um aumento durante a gestação, então elas também tendem a evoluir. O colo do útero, que dilata na mulher no parto normal, então ele tende a evoluir também, voltar ao seu estado pré-gravídico, né? Então é exatamente o período onde todas essas transformações que aconteceram, elas se desfazem, digamos assim, né? Então, o puerpério ele tem início imediatamente após a expulsão da placenta em membranas ovulares e vai terminar 6 semanas após o parto. Ou seja, 42 a 45 dias dura o puerpério, tá? O puerpério ele pode ser imediato, tardio ou remoto, onde o puerpério imediato ele inicia-se imediatamente com a dectação, né, da placenta, a saída da placenta e se estende até o 10º dia após o parto. O tardio entre o 11º e o 45º dia após o parto, e o puerpério remoto, ele vai a partir do 46º dia até a completa recuperação das alterações, né, que essa mulher sofreu por causa do período gestacional, tá certo? E principalmente nesse período, nesse puerpério remoto, há uma expectativa muito grande de que de que os ciclos menstruais eles voltem ao normal, né? Ou seja, que essa mulher ela volte a ter a menstruação regularmente, como ela tinha antes de engravidar. Existem algumas alterações, como eu falei, né? A gente até já falou dessas alterações, né? Em outro momento, e nesse período é onde essas alterações elas começam a involuir. Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, do útero. Então, ocorre uma involução uterina, o que é que isso quer dizer? Que o útero, ele cresce muito, né? E aí, após o parto, ou seja, no puerpério, esse útero, ele tende a evoluir e voltar ao seu tamanho, né, normal. Não normal, mas o tamanho que ele era antes da mulher vir a engravidar. Outra alteração fisiológica, ou seja, natural de acontecer, acontece sem que muitas vezes as pessoas nem percebam, né? É a loqueação. O que é a loqueação? É o fluxo de sangue que sai, né? Que a mulher diz que é o sangramento do pós-parto, né? Digamos assim. Então, a gente tem os locos vermelhos, escuros e amarelos. Então, esses locos, eles vão mudando conforme os dias eles vão passando, tá? Os vermelhos vão do 1º ao 4º dia, os escuros do 4º ao 10º e os amarelos após o 10º dia. É comum que essa mulher ela tem que apresentar esse sangramento. Umas mulheres elas têm um sangramento mais intenso, outras menos intenso, né? Isso aí vai variar muitas coisas podem contribuir, né, para essa loqueação diminuir. Por exemplo, se a mulher ela amamenta muito, então tanto o útero ele vai evoluir mais rapidamente, como o sangramento também ele vai reduzir, né, mais rapidamente, tá? Outra alteração fisiológica é relacionada ao colo do útero. Isso aqui serve muito para as mulheres que foram submetidas ao parto natural, porque porque o colo ele dilata, né? Então a gente viu que cada centímetro cada polpa digital é 1 centímetro, então ele dilata 10. Então é um tamanhozinho razoável que esse útero ele dilata. Então nesse período de puerpério, esse colo desse útero ele tende ao quê? A regredir. Então essa abertura ela tende a se fechar o máximo possível, tá? E esse processo ele acontece dentro de 4 dias após o parto. E aqui é só mostrando, né, a involução uterina. Então, o útero ele fica lá em cima, quando o bebê nasce, ele já desce, né?
E à medida que os dias e semanas vão passando, ele vai evoluindo até ficar aqui na região pélvica, né? Aquele tamanhozinho que a gente viu, mais ou menos, do tamanho da minha mão fechada, tá bom? É o tamanho que a gente imagina que é o colo, ou melhor, que é o nosso útero, tá? Aqui é só mostrando os lóquios, né? Então, eles começam vermelhos, passam para ser mais escuros, e aí vai diminuindo esses lóquios até que eles ficam, né, amarelos, tá bom? Aqui é só para mostrar o colo do nosso útero. Como é o colo do nosso útero? Gente, tem um pontinho aqui. É esse pontinho aqui que dilata 10 centímetros que faz o bebê nascer, tá? Quando a mulher é submetida a um parto normal, esse útero, como ele dilata esse colo, automaticamente ele vai evoluir muito, mas ele não vai retornar a ficar somente com esse pontinho, não. Ele vai ter uma aberturazinha um pouquinho maior. O que significa dizer que quanto mais partos normais essa mulher tiver, maior essa aberturazinha vai ficar. A gente percebe isso nitidamente nos exames de prevenção. Uma mulher que só teve parto normal e uma mulher que só teve parto cesárea. A mulher que só teve parto cesárea vai ser sempre assim. Se ela não tiver tido nenhum aborto ou coisa desse tipo, vai ser sempre assim. Mas a mulher que teve um parto normal, então a gente vê que esse canal, ele é um pouquinho dilatado, tá? Embora ele tente voltar, né, ao seu estado pré-gravídico, mas esse aqui ele não volta na sua totalidade, tá bom? E aqui é só apresentando como é que é a dilatação, né? 3 centímetros, 7 centímetros e 10 centímetros já saindo a cabecinha total da criança aqui. Ainda falando, né, do colo, no 7º dia em médio, o edema e as lesões, elas reduzem, então, à medida que o tempo for passando, tudo vai regredindo, né, os desconfortos vão diminuindo, até o 3º dia, né, o colo ele fica permeável ao dedo indicador, ou seja, até o 3º dia, uma coisa que eram 10 centímetros passa a ficar apenas 1 centímetro, ou seja, uma polpa digital. No 5º dia, o colo ele já é impérvio, primíparas, ou seja, mulheres que tiveram o primeiro parto, que é um colo impérvio, então a gente não consegue colocar o dedo, ele já tá bem fechadinho. Só que nas mulheres que são multíparas, isso acontece, né, somente no 10º dia, ou seja, há uma dificuldade maior, precisa de mais tempo. Dentro de 6 semanas, o colo volta ao seu estado pré-gravídico, ou mais próximo do estado pré-gravídico, como eu falei anteriormente. Em relação à vulva e à vagina, a vagina, ela apresenta-se edemaciada e cianosado, principalmente quando é no parto natural, normal. Por quê? Porque aumenta a vascularização naquele local, durante o parto, a força que a mulher coloca, né, para poder ajudar na expulsão do feto. E aí, posteriormente, ela também vai ficar, né, edemaciada, vai ter essa vascularização. E ocorre a dilatação do orifício vaginal, isso também é normal de acontecer, a gente percebe também quando a gente vai fazer a prevenção na mulher, que quando a mulher ela nunca teve um parto normal, a gente tem mais resistência para introduzir o espéculo. No entanto, quando a mulher ela já teve partos naturais, normais, ocorre essa dilatação que às vezes até facilita, né, a introdução do espéculo, tá bom? E aí, após o parto, pessoal, é importante que seja realizado um exame físico. Exatamente para quê? Para que a gente possa observar, através desse exame, se está tudo bem com essa mulher. Primeira coisa que a gente deve, fazer são as observações gerais, né? Então, a gente deve observar como é que essa mulher está lá, se essa questão de sangramento, tudo isso a gente vai ver, né? Tudo isso a gente vai observar, né, a coloração do rosto dela, como é que ela tá, se ela tá com palidez, se ela tá com sudorese, não é? Se ela tá com cansaço, tudo a gente vai observar, tá? Nesse exame físico. Então, tudo parte dessa observação, né, a olho nu, digamos assim, depois a gente vai, né, fazer uma observação mais minuciosa, que é através dos sinais vitais. Então, a gente vai verificar temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Por quê? Porque a gente viu, por exemplo, em relação à pré-eclâmpsia, existe a pré-eclâmpsia, mas existe a eclâmpsia. Então, tem muitas mulheres que no pós-parto, elas podem ter complicação relacionadas à eclâmpsia, ou seja, a elevação da pressão arterial, por isso que a gente precisa verificar. A gente deve observar se essas mamas, elas estão favoráveis à
amamentação, se ela tem o mamilo dela, né, se ele é protuso, se ele é invertido, se ela vai apresentar dificuldade. Então, a gente deve dar as orientações cabíveis para que ela, né, tenha, encorajá-la, digamos assim, para que ela amamente essa criança. A gente deve ver se a cavidade abdominal ela está normal, se essa involução ela está acontecendo adequadamente. Então, a gente começa a palpar o útero, né, dessa mulher para ver realmente se está tendo esse sangramento. Inclusive, quando a gente palpa o útero, gente, que a gente faz uma leve pressãozinha, então a gente percebe o sangramento, que ele acontece lá embaixo. E a gente pode ver o fluxo desse sangramento através dessa palpação aqui que a gente faz no útero. Não é internamente, é aqui pela cavidade abdominal, tá? Em cima da barriga. A bexiga, então, tem como a gente observar, né, se essa mulher, ela não teve nenhuma alteração, se ela tá conseguindo urinar, se tá tudo direitinho. O períneo, então, a gente também pode avaliar, porque a gente falou ontem que a mulher, quando ela vai ser submetida ao parto normal, né, então, ela pode ser submetida ao que a gente chama de episiotomia, que é aquele cortezinho que a gente faz para auxiliar no parto. Então, quando você corta, depois você tem o quê? Que aproximar as bordas, você tem que fazer a episiorrafia. Então, a gente tem que observar se foi costurado direitinho, se nenhuma, né, se tá tudo dentro dos padrões da normalidade. A gente observa os lóquios, né, que é o sangramento que acontece, e as extremidades inferiores também, em relação à coloração. A gente tem que fazer aquele baqueteamentozinho para a gente ver, né, se o sangue ele retorna, né, rapidamente, principalmente para a gente avaliar se esse sangramento aqui ele está dentro dos padrões da normalidade ou não, tá bom? E aí, gente, no puerpério podem acontecer algumas alterações psicológicas, né? E a gente precisa entender que existem muitos processos que permeiam tanto a gestação como o puerpério, né? Então, a primeira alteraçãozinha, não é nem a primeira alteração, mas a primeira fase, digamos assim, o primeiro momento, né, é uma fase de assimilação, que ela dura de 1 a 2 dias, que aí é aquela mulher, assim, que ela vai contemplar a experiência que ela tá vivendo, né, é o papel passivo para ativo nos cuidados pessoais e com o recém-nascido. Então, por exemplo, quando ela tá no hospital, então muitas pessoas estão lá para ajudar, para fazer. Quando ela chega em casa, ela vai ser passiva ou ativa, ela que vai ter que fazer. Então, ela que vai ter que se virar para tomar banho, ela que vai ter que se virar para poder dar banho no bebê, para alimentar. Então, ela, de uma certa forma, sair de uma realidade, né, onde as coisas ainda eram como ela imaginava que ia ser, para realmente ela viver no real, de fato, como é que ela vai proceder nessa situação. É a verbalização dela sobre esse trabalho de parto, a sensação de espanto quando ela vai ver o bebê. Então, assim, são muitos sentimentos, então, que ela vai estar ainda entendendo tudo aquilo que vai acontecer com ela e que está acontecendo com ela, tá? Após a assimilação vem a manutenção, que ele dura de 2 a 7 dias, ou seja, essa independência aumentada. A gente sabe que à medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais independente, né? Então, antes você precisa de alguém, a mulher precisa de alguém para se levantar, pede isso, pede aquilo. Depois, não, ela já passa um pouquinho a tentar, né, fazer as coisas só, né? Principalmente porque se for igual a mim, é horrível você tá, ei, me ajuda aqui a se levantar, ei, pega aqui, sei, pega aqui. É muito ruim, né? Então, nem todo mundo sabe lidar, né, com esses sentimentos, mas enfim. Então, nesse período aumenta a independência, a mulher tende a ter um interesse maior, né, com o cuidado com o recém-nascido, acompanhado por falta de segurança. Muitas vezes pode acontecer a insegurança, né? Por exemplo, será que eu vou conseguir dar o banho? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que a criança, será que ele, se ele não arrotou, ele vai regurgitar? Será que ele vai ficar asfixiado? Será que assim é certo? Será que assim é errado? Então, faz parte do processo, né? E embora você às vezes diga assim, mas Caliane, isso acontece com todas as mulheres, nem sempre com tão especificadamente como a gente fala, mas geralmente acontece, e eu digo mais, não é porque em uma gravidez, de uma certa forma, você não se deu conta, ou a mulher não se dá conta de que isso acontece, que as outras não vão acontecer,
né? Pode acontecer em todas e a mulher pode não perceber também em nenhuma, tá? Outra alteração, né, que a gente percebe, na outra fase, na verdade, é a liberação, que é 7 dias, né, após o parto, né? Então, é uma adaptação ao papel de mãe, é o abandono da idealização e aceitação. Então, assim, quando a gente engravida, a gente sempre espera que o meu filho seja lindo, perfeito e maravilhoso. Infelizmente, nem sempre é assim, né? Eu tenho pessoas ao meu redor que passaram a gravidez todinha achando que sua filha era normal. No dia que nasceu foi que ela percebeu que ela tinha problemas. Então, quer dizer, muito difícil, né? Você ali, deitada em uma cama, essa pessoa foi submetida a uma cesariana, e aí você ter que precisar dos outros para poder fazer as coisas com a sua filha, porque você não tem condição, que você tá lá sem poder se levantar, sem poder fazer isso. E a própria aceitação daquele processo, né, daquele problema que a criança tinha, que você não estava nem preparada para que aquilo acontecesse, né? Então, assim, né, não é fácil, né? Isso pode, se a mulher ela não tiver um psicológico bem estabelecido, não tiver um apoio familiar, não tiver em quem se firmar, digamos assim, ela vai ter sérios problemas, tá? A assunção da responsabilidade e cuidado com o bebê, então assim, ela vai deixar de ter aquela idealização e como é que vai ser minha filha, ela já vai estar vendo como é a filha dela, e aí ela precisa aceitar do jeito que a filha é. Embora muitas vezes existam resistências, existam problemas que permeiam isso, mas chega um momento que ela vai ter que aceitar. E tudo isso aqui, pessoal, podem gerar probleminhas psicológicos muito significativos, né? Como a gente tem casos, inclusive, aqui em Paulo Certo, de mulheres que tiveram depressão pós-parto, que inclusive tentaram contra a própria vida, né? Então, é uma condição que requer um cuidado muito grande. A gente tem que perceber, né, tudo isso que passa pela cabeça da mulher. E aí, qual é a assistência que a gente deve prestar no puerpério imediato, né? Então, primeira coisa, avaliação clínica da mãe do recém-nascido, aí o exame físico completo, então, estimular a deambulação, a higiene, pedir para ela se levantar, né? Pedir para que a gente viu ontem, né? Que com 12 horas essa mulher ela precisa se levantar, então já pode tomar um banho, se higienizar por causa do sangramento que ela tem, né? Observar as mamas, o abdômen, a genitália, se ainda está demasiada, se tem hematoma, orientar a compressa fria caso haja necessidade, se os membros eles ainda estão, né, com edema, se ela está apresentando alguma dor, desconforto nesses membros, né? A puérpera, ela necessita de uma observação maior nas primeiras 24 horas, para a gente ver, né? Diz nas primeiras 24 horas, onde essa mulher ela deve estar pelo menos passar 48 horas, né? Mas com 24 horas a gente vê que essa mulher, ou melhor, que diz nas 2 primeiras horas, eu vi 24 horas, mas mesmo assim eu vou dizer que a gente vê que a alta, né, era para ser dada com pelo menos 48 horas, mas aqui com 24 horas foi parto normal ou cesárea, a mulher já é para estar em casa, né? Mas nessas 2 primeiras horas é importante exatamente essa observação maior, porque para verificação desse sangramento, né, se os sinais vitais eles estão estáveis, né, tudo que a gente já viu. A questão da dieta, né, vai variar do tipo de parto, tá? Manter repouso no leito, em cama reta, por pelo menos 8 horas, por causa da anestesia, isso aqui em mulheres que foram submetidas à cesariana, né? Então, porque elas podem ter um probleminha chamado cefaleia pós-parto, que é por causa da anestesia, que é feita na coluna, e aí ela pode ter esse desconforto que ela sente essa dor de cabeça até depois do parto. Muitas mulheres já retornaram para o hospital com uma cefaleia intensa demais, tá bom? E principalmente aqui também no puerpério imediato, observar a involução uterina, ou seja, a regressão, né, desse útero para o seu tamanho pré-gravídico. Observar ainda a quantidade, características e coloração dos lóbulos, então é para a gente observar se essa mulher está com sangramento normal ou se ela está com hemorragia, né? A quantidade, característica e odor da diurese. Por quê? Porque a gente pode observar aqui
se essa mulher, por exemplo, como ela perdeu muito sangue durante o parto, então ela vai estar lá no soro, né? Quando ela está sondada, a gente tem como ter uma percepção maior, não é verdade? Disso aqui, porque vai estar lá com o coletorzinho pelo menos por 6 horas, essa sonda vai ficar lá. E aí, a gente tem como ver a cor dessa urina, a gente tem como ver se tem odor, né? Às vezes, no parto normal, a gente não tem muito essa percepção, porque a mulher ela já pode se levantar, já vai ao sanitário, mas mesmo assim, a gente precisa perguntar a ela, né, se ela tá urinando bem, né, qual é a cor dessa urina, né, se tem algum cheiro desagradável, enfim. É importante que a mulher, mesmo após o parto, ela tome o sulfato ferroso, exatamente para quê? Para suprir, né, aquela perda de sangue que ela teve durante o parto, tá bom? Observar se a episio-grafia, né, tá sendo desconfortável, que é exatamente a sutura que é feita daqui no cortezinho, que é a episiotomia, que facilita a saída do feto, né? E aí administrar analgésico e compressa fria nas primeiras 24 horas, e a alta hospitalar do parto normal é de 24 e do cesárea 48, mas a gente sabe que na nossa realidade tudo são 24 horas. Assistência no puerpério imediato, então, evolução de todas as estruturas, né, que estavam hipertrofiadas durante a gravidez, ou seja, que tudo já voltou, já está voltando ao seu estado, né, pré-gravídico. O útero ele vai evoluir gradativamente, regredindo cerca de 1 centímetro por dia, e tudo isso aqui vai ser auxiliado também, e inclusive, pela prática da amamentação, né? As contrações, elas promovem a hemostasia da ferida placentária, significa dizer que quanto mais a mulher amamenta, né, então ela vai também favorecer essas contrações para a evolução do útero, automaticamente o sangramento ele vai diminuir. Ou seja, a amamentação ela é a chave do segredo para que tudo isso aqui que a gente disse anteriormente eles aconteçam. Os lóquios, eles têm um aspecto sanguinolento até o 4º dia, que é aquele de menstruação que a gente já conhece, né? No puerpério tardio, né? Então, é uma fase caracterizada pelo começo da recuperação genital, o útero, ele continua a regredir, só que mais lentamente, né? Por quê? Porque ele já regrediu muito, então vai ser mais lento, porque ele já regrediu já mais da metade, digamos assim, do que ele cresceu. Ocorre a descamação endometrial e a aloquiação, né, que são os sangramentos, né, as secreções que a gente elimina no pós-parto, eles vão persistir até o 16º dia e torna-se mais clara. Então, à medida que o tempo vai passando, a coloração desse sangue, ela vai clareando, digamos assim. No puerpério remoto, ele tem uma duração imprecisa, né, e nas mulheres que não amamentam, a menstruação, ela retorna cerca de 6 a 8 semanas, tá? Só voltando aqui, é importante o que é que a gente sempre faz? A criança, ela precisa passar pelo CID, vocês já ouviram falar, né? Que é a consultazinha de puericultura que a gente faz para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Com 30 dias, essa mulher, ela precisa levar essa criança à unidade básica. Quando elas vão para mim, no 30º dia, eu já passo o anticoncepcional, tá? Que a gente viu na aula de planejamento familiar, que ela só deve tomar o anticoncepcional que só tem o quê? Progesterona e progestogênio. Por quê? Porque ele não ultrapassa, ou melhor, ele não passa, tipo, nada para a criança, não tem interferência, né, para o bebê, inclusive em que é relação à quantidade de produção de leite, coisas desse tipo, tá? É aquele comprimidozinho de 35 que não tem pausa, ele é utilizado de forma ininterrupta. Muitas mulheres ficam muito preocupadas, por quê? Porque durante esse período elas não menstruam, elas não apresentam nada, elas têm medo de ficarem grávidas, né? Mas, enfim, a gente já administra exatamente por quê? Porque há um resguardo, né, das atividades sexuais dessa mulher, ele deve existir pelo menos por 30 dias, né? Então, precisa da cooperação desse esposo para que ele não tente forçar nada, principalmente se essa mulher foi submetida a um parto cesáreo normal, né? Então, assim, eu sempre orienta que são 30 dias de resguardo para isso. Então, quando ela voltar a ter uma vida sexual ativa, a ter relação com seu esposo, ela já vai estar tomando o método contraceptivo por alguns dias, o que não vai fazer com que ela já imediatamente ela venha engravidar, tá bom?
E aí, assistência de enfermagem no puerpério. Então, o que é que a gente deve fazer enquanto equipe de enfermagem? Primeiro, orientar a higiene íntima, isso é uma coisa muito importante, né? Principalmente se ela foi submetida a um parto normal, pela proximidade do ânus, né, com a vagina. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for orientar, né, ela não se limpar, lavar, né, quando ela evacuar. Orientá-la também a questão da higienização mesmo na troca de calcinhas a cada banho, tomar o banho direitinho, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, por quê? Porque quando ela é submetida a um parto normal, ali tem uma ferida. Então, é uma porta de entrada para qualquer infecção, não é verdade? Orientar a pega correta para evitar fissuras mamárias. Pessoal, na amamentação, se a criança estiver mamando, fazendo assim, ó, pode ter certeza que ela está chupando, brincando com o peito da mãe. Ela não está tendo uma pega correta. E isso aí só vai fazer com que ocorra fissuras e comprometa a amamentação, tá? Orientar o uso adequado de sutiãs, que esses sutiãs, eles têm que ser aqueles das alças largas, por quê? Porque ele tem uma sustentação maior. É importante que as mulheres, elas utilizem, né, sutiã, por questões higiênicas, né, e principalmente por questão de sustentação da mama também, tá? Observar a diurese após a retirada da sonda vesical é importante, como eu já falei até ontem. Em algumas circunstâncias, a mulher, ela não consegue urinar logo após que retira a sonda, né? E aí, se ela não conseguir utilizar de algum artifício que favoreça, que ajude essa eliminação da urina, né? Então, ligar chuveiro, ligar a torneira, pedir para ela imaginar uma cachoeira. Se nada disso der certo, ela vai ter que ser submetida a um cateterismo vesical de alívio, né? Para aquele momento ela conseguir esvaziar a bexiga, tá bom? É importante orientar o aumento da oferta hídrica, principalmente porque ela teve uma perda de sangue muito grande. Inclusive, a mulher vai sentir essa sede, né? A pessoa que perde sangue, ela tende a sentir sede. Orientar a deambulação, né? O mais precocemente possível, que é para evitar as embolias, né? A formação de trombos, o que pode levar a uma embolia, que pode matar, infelizmente, né? E orientar o planejamento familiar, atividade sexual após o parto, que é o que eu falei, né? A partir do 30º dia, se ela conseguir passar os 42 dias, o esposo dela for cooperativo, os 42 ela pode começar a tomar o comprimido só depois, o anticoncepcional depois disso, né? Se ela for usar preservativo, então não tem nenhum problema, mas se ela for tomar medicação, né, eu já oriento a partir do 30º, mas se o marido for cooperativo, a partir do 42º dia, ela pode começar, não é, a fazer o uso da medicação, né, do anticoncepcional e, né, ter relação sexual de uma certa forma sem grandes preocupações, digamos assim, tá bom? Alguma dúvida? Muito obrigada pela atenção.